O medo de recomeçar quando o mundo te cobra certeza. Sejam muito bem-vindos ao Caminho Criativo. Aqui a gente vai falar de empreendedorismo feminino e transição de carreira de forma leve. Meu nome é Thalissa e eu quero começar falando que eu tenho 3 faculdades, uma completamente diferente da outra. Eu tenho arquitetura, história e pedagogia. Então, assim, eu sei o que é transição de carreira. E hoje eu trabalho também no setor de eventos. E aqui atrás tenho até umas roupinhas recicladas para vocês verem que aqui a gente faz arte. Mas por que eu comecei com esse tema? Logo esse tema, o medo de recomeçar. Por que o medo de recomeçar? Porque a gente, muitas vezes, estamos presos a ideias, a profissões, a uma carreira, a um status que muitas vezes não faz mais sentido para a gente. Talvez em algum dia fez sentido, mas hoje já não faz tanto sentido como já fez um dia. E a gente fica querendo que essas mudanças ocorram, querendo que querendo sair desse lugar, querendo realizar novos sonhos, novos projetos, mas muitas vezes o medo nos trava, nos segura, nos oprime. A gente mesmo nos oprime muitas e muitas vezes. Como uma pessoa que já passou por várias transições, eu falo, não é tranquilo, não é uma coisa tranquila, não vai ser uma coisa de um dia para o outro. É algo que precisa de coragem, é algo que precisa de maturidade, de entendimento, porque não é uma coisa simples. Por exemplo, a gente trabalha em um lugar, a gente não vai largar tudo e entrar de cabeça em algo que a gente ainda não tenha segurança. Mas a gente pode ir começando aos pouquinhos, de forma gradual, não deixando que o medo nos trave, nos segure. E assim a gente vai conseguindo. E aí, esses dias eu estava vendo, falando sobre aquela pintora Frida Kahlo. Eu acho que é esse o nome dela. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Frida Kahlo. Eu acho que é isso. Se eu falei errado, alguém me corrija, por favor. E eu estava vendo a história dela, né? Ela começou a pintar diante de uma enfermidade que atingiu a saúde dela. E aí, nesse meio, ela tinha medo de começar a pintar, só que o pai dela o incentivou para que ela pudesse sair daquele lugar que ela estava, que era um lugar que doía, um lugar de solidão, de tristeza, e que ela pudesse sair daquele lugar e projetar algo que desse sentido para a vida dela. E ela começou a fazer pinturas. Ela começou a fazer pinturas que remetesse à dor que ela estava sentindo, assim, o que ela estava passando. No momento ela tentou representar em telas, colocar na arte dela o que ela estava sentindo. Então a gente consegue perceber que que as peças dela é tão singular, tão únicas, porque ali tem um sentimento único, que era o que ela estava passando naquela fase. E esse me veio na cabeça também, quando a gente costuma fazer uma oração, a gente costuma pedir o quê? A gente costuma pedir para Deus nos dar sabedoria, inteligência, força. E sendo o que a gente tem que pedir é coragem. Porque dessa história me veio assim, que a nossa inteligência, nossa força, nossa coragem está dentro da gente. A gente só tem que aprender a acessar isso. Então, essa história de Frida me veio muito como um aprendizado, que a questão não é ter medo, a questão é ir com medo, é ir do mesmo jeito,
é ir mesmo com medo, é ir mesmo com frio na barriga, porque você tem a inteligência, você já tem a capacidade, você é única, você tem algo para mostrar. Então, assim, por mais que a gente ache que a gente não vai dar conta, acha que a gente não vai conseguir, mas a gente consegue. É só a gente entender a força que temos e como acessar essa força. Gente, se vocês estiverem ouvindo barulho, é porque aqui tem barulho para tudo que é lado, tá? Todo canto aqui tem barulho. Então, por favor, se minha voz estiver boa, releve, fazendo um favor. Então, assim, vamos ter coragem. Vamos ter coragem de dar o primeiro passo, de fazer o primeiro vídeo. Olha eu aqui com vocês. Para mim fazer esse vídeo aqui, não foi de um dia para o outro. Teve muito estudo, muita peleja, muito, ai, não vou dar conta, ai, eu não consigo falar na câmera, ai, eu não consigo olhar para a câmera, eu não vou saber o que falar, quando eu estiver lá eu vou travar, enfim. Milhões de coisas passam pela cabeça da gente para que realmente a gente se sabote, para que a gente não dê o passo que a gente quer dar, né? Então, assim, a partir de agora, quando eu tiver medo, é, 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 é popular essa fala, mas vai com medo mesmo. E aí eu escutei outra frase que eu vou trazer aqui para vocês. Não é coragem quando a gente não sente medo. A coragem é a gente ir apesar do medo. E é isso. Com medo, sem medo, vamos. Vamos fazer o que tiver que ser feito, vamos embora.